Então vamos nessa, falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para você que tá aqui na Gol. Vamos falar da segunda divisão, 27ª rodada. É a reta final do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal pra gente acompanhar tudo que rolou nessa 27ª rodada, disputada no meio dessa semana de setembro, entre terça-feira e quinta. Claro, jogos na terça, quarta e quinta-feira, com todas as 20 equipes da Série B entrando em campo, faltando apenas 2 jogos para a resolução dessa jornada. Começamos com os jogos da terça-feira. Novo Horizontino vencendo mais uma vez, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos, venceu o Brusque por 1-0. Novo Horizontino, que só tem uma derrota nos últimos 17, vai para a 8ª rodada seguida na liderança do campeonato, abrindo 4 pontos de vantagem para o Santos. Santos, que ainda joga na quinta-feira, tem a chance de reduzir para 1 ponto de novo nessa disputa pelo título brasileiro. No Brinco de Ouro deu Guarani, 1-0 para cima do Mirassol. O Guarani voltando a vencer depois de 2 derrotas seguidas. O Guarani que vai bem no segundo turno, tem aí uma das melhores, tá no top 8 aí do segundo turno. Já já a gente mostra a classificação geral do campeonato e também do segundo turno de forma destacada. E o Mirassol tá 3 jogos sem vencer e como prêmio aí saiu da zona do rebaixamento, da zona de G4, né, da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, para a zona de acesso. O Mirassol, depois de 7 rodadas, saiu do grupo dos 4 melhores. Na ressacada deu o Avaí, 2-0 para cima do Ituano. O Avaí voltando a vencer e voltando a pensar, claro, em G4, reduziu a vantagem em relação ao quarto colocado, estava 5 pontos atrás, agora só está a 3. O Avaí também se aproxima. Na Arena de Pernambuco, nessa quarta-feira, Sport e Goiás empataram por 1-1 com gols dos artilheiros, né? O Zé Roberto fez pelo Sport e o Edu fez para o Goiás. O Sport se mantém dentro do G4 pela segunda rodada seguida. No Estádio Oba, o Vila Nova bateu a Chapecoense pelo placar de 3-2 e voltou ao G4. Ficou apenas uma rodada de fora e, graças ao tropeço do Mirassol, consegue voltar. No caso, até chegou à 3ª colocação, acima do que estava antes, né? Vinha mantendo aquela 4ª colocação, acabou caindo para 5º na rodada anterior e agora é o 3º colocado, se aproveitando dos tropeços do Sport e também do Mirassol, tá com 45 pontos. E a Chape segue na zona do rebaixamento. Na Arena da Amazônia, Amazonas 2-1 para cima do Operário, são 7 jogos sem derrota, nesse período 4 vitórias e 3 empates. O Amazonas cada vez mais se aproxima do G4, agora a menor distância desde que o campeonato começou, apenas 4 pontos para o G4. O Amazonas está muito nessa briga, olho vivo na onça pintada. No Estádio Independência, o América, que não perdeu em casa nessa temporada da Série B, bateu o Paysandu pelo placar de 2-0. Aliás, só Vila Nova e América Mineiro não perderam em casa. O Vila tem 11 vitórias e 3 empates jogando no Oba, e o América, no Estádio Independência, tem 8 vitórias, ou melhor, tem 9 vitórias e 5 empates, os dois aí com 14 jogos. Impressionante o desempenho da dupla, tanto do Vila quanto do América, os únicos times que não perderam em casa. O América vencendo de novo o Paysandu, que por outro lado aí tem só uma vitória nos últimos 11 jogos de Série B, tá muito próximo de zona do rebaixamento. E no Couto Pereira, fechando a quarta-feira, o Curitiba bateu o Ceará por 3-1 de maneira bem expressiva. O Curitiba é outro que tá no bolo do acesso e também reduziu a vantagem do quarto colocado para ele. Ou seja, a disputa pelo acesso vai se acirrando nessa reta final. E quinta-feira vamos ter CRB e Ponte Preta no Rei Pelé, 7h30 da noite. E para fechar a rodada no Estádio Santa Cruz, tem Botafogo e Santos. O Santos precisando da vitória para se aproximar do Novo Horizontino, ficar 1 ponto só do líder, como a gente vai ver agora na classificação geral dessa que é a 27ª rodada. A liderança do Novo Horizontino com 50 pontos, abrindo 7 de vantagem para o 5º colocado, e essa vantagem já é definitiva, né? Ao fim dessa rodada, evidentemente, o 5º colocado não pode ter uma pontuação melhor do que 43 ao fim da rodada. Então o Novo Horizontino já abre 7 para o 5º colocado, passos largos aí para conquistar o acesso para a Série A. Segundo colocado, o Santos está com 46, joga contra o Botafogo no Estádio Santa Cruz. Se vencer, vai a 49, abre 6 para o 5º, volta a ter uma vantagem bem folgada e cola no Novo Horizontino na disputa pelo título, vai ficar 1 ponto atrás do Tigre do Vale. Terceiro lugar, o Vila Nova, 45, voltando a vencer, batendo a Chapecoense em casa, uma campanha exuberante dentro de casa, o melhor mandante do campeonato, são 11 vitórias e 3 empates em 14 jogos.
jogos, não perdeu para ninguém jogando no Oba, terceiro lugar. Quarto, o Sport tá com 43, o Sport agora 5 jogos sem derrota, uma ascensão no campeonato e ainda tem um jogo a menos do que a turma, né? Ou seja, em potencial aí de pontos ele pode ter até 46, em pontos perdidos a campanha dele é melhor do que a do Vila, por exemplo. Então, o Sport muito bem posicionado também no G4, vai para sua segunda rodada seguida dentro do G4, entrou na rodada anterior quando ultrapassou o Vila, agora foi ultrapassado pelo Vila, mas conseguiu passar o Mirassol, que perdeu mais uma vez. O Mirassol tem 3 jogos sem vencer, são 2 derrotas e um empate, 43 pontos, sai do G4 depois de 7 rodadas seguidas, frequentando o grupo dos 4 melhores, agora tá fora, tá no 5º lugar. 43 pontos e perdeu nessa rodada pro Guarani. Sexto lugar, o América Mineiro, tem 41, encostou no G4, o América estava 4 pontos atrás do quarto colocado e agora tá a 2 com 41 pontos. Volta a vencer no campeonato. Sétimo lugar, o Avaí, 40, também venceu na rodada, também se aproximou, estava 5 pontos atrás do quarto, agora são só 3. Oitavo lugar, o Ceará, está com 39 pontos, 2 derrotas seguidas. O Ceará fica para trás no momento que ele mais se aproximava do G4, né? Agora ele fica um pouquinho para trás, mas está totalmente no bolo da disputa pelo acesso, 4 pontos só atrás do quarto. O outro que está no bolo, Amazonas, 39, 7 jogos sem derrota. São 4 vitórias e 3 empates nessa sequência. O Amazonas nunca esteve tão perto do quarto colocado, 4 pontos atrás apenas. Tem 39, o Sport, que é o quarto, tem 43, e o Amazonas, assim como o Sport, tem um jogo a menos do que a maioria das equipes. Bom destacar, o Amazonas tem um jogo com o Goiás, que foi adiado ainda referente ao primeiro turno. A gente tem na 10ª colocação o Goiás, está com 37 pontos. 11º, Curitiba com 37, 12º, o Operário tem 36, diferença de Goiás e Curitiba no saldo de gols. O Goiás tem saldo 9, o Coxa tem saldo 1 e o Operário está com 36 pontos. Esse claramente é o recorte das equipes que sonham com o acesso, do primeiro ao 12º. Mirassol com a mesma pontuação, o América 2 pontos atrás, o Avaí 3 pontos atrás, Ceará e Amazonas 4 pontos atrás, Goiás e Curitiba 6 pontos atrás e o Operário a 7 pontos atrás. O campeonato está claramente tendo esses 2 recortes, do primeiro ao 12º, e daí para baixo é a galera que luta contra o rebaixamento. 13º lugar o Botafogo, tem 30 pontos, 14º o Paysandu, 30 pontos, só uma vitória nos últimos 11 jogos. 15º lugar a Ponte Preta tem 29, uma das piores campanhas do retorno. 16º o Ituano, que está numa franca ascensão, numa recuperação, tem 28 pontos e tem uma das melhores campanhas do retorno, não é mais o líder do retorno, perdeu na rodada. 10º se perdeu para o Avaí, né? Zona de rebaixamento com Chapecoense com 28 pontos, vinha de 2 vitórias seguidas, agora parou, tava 6 jogos sem perder, né? 18º o CRB, 26, acabou perdendo pro Vila, né? A Chape. 18º o CRB, 26, ainda joga na rodada. O Brusque tem 26 pontos, perdeu na rodada. Lanterna o Guarani, 24 pontos, mas voltou a vencer no campeonato. O Guarani tem 13 pontos dos últimos 21 e é o único time desse segundo recorte, o recorte do rebaixamento, que conseguiu vencer, né? O Botafogo não jogou, o Paysandu perdeu, a Ponte Preta não jogou, o Ituano perdeu, a Chape perdeu, CRB não jogou, o Brusque perdeu e só o Guarani venceu. Então, pra luta contra o rebaixamento, o Guarani teve uma rodada muito boa. Vamos para a classificação do segundo turno, que aponta aí o Novo Horizontino com 17 pontos, é o novo líder do retorno, o líder do campeonato, também é o melhor time do segundo turno, agora com 17 pontos. O Ituano perdeu a condição de líder do retorno, agora tem 15 pontos, aliás, perdeu na rodada para o Avaí, que deu uma encostada nele, mas não ultrapassou pelo saldo, né? Saldo 3 contra saldo 2, o Avaí tem 15 pontos também, o Vila Nova é o quarto do retorno com 15 e também com 15 pontos o Amazonas, que vem numa franca ascensão no campeonato e agora tá no bolo da briga pelo acesso, da briga pela Série A. O Curitiba tem 14 pontos com 13 pontos. Guarani e Sport. Guarani que tem um jogo a menos do que a turma, né? Ele tem um jogo com o Botafogo que foi adiado nesse segundo turno. O Sport tem 13 também, com 12 Santos, Goiás, 11 pontos para América Mineiro e Mirassol, 10 pontos para o Ceará, com 9 a Chapecoense, 8 pontos para o Botafogo de Ribeirão Preto, 7 Operário e Brusque, 6 pontos para o Paysandu e os 2 times que ainda não venceram no segundo turno, a Ponte Preta só 3 pontos e o CRB que fez 1 ponto só. Vamos aos principais artilheiros da segunda divisão. Caio Dantas, do Guarani, ele tem 9 gols. 8 gols para Anselmo Ramon, o centroavante do CRB. Também 8 gols para o De La Torre, do Mirassol. Fechando a lista, Eric Pulga, do Ceará, 8 gols para ele.
Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro, 27ª rodada, correndo solta. Quando essa rodada acabar, vão faltar apenas 11 para o fim do campeonato. É reta final da segunda divisão para a gente descobrir os 4 que vão jogar a Série A em 2025. Deixa o seu like aí, um grande abraço, turma!